Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso projeto de extensão. Hoje vamos falar sobre o verdadeiro custo de um cyberataque. E eu não estou falando apenas do número em dólares que aparece na manchete do dia seguinte. Estou falando do custo real, o custo que se desenrola por meses e anos, afetando funcionários, clientes, a reputação de uma empresa e, em casos extremos, custando vidas. Vivemos em uma era de digitalização acelerada. Nossas empresas e nossas vidas dependem de sistemas online, mas essa dependência nos expõe a um cenário de ameaças que muda rapidamente e cujo impacto real é, honestamente, muito mal compreendido. A maioria das organizações opera com uma visão de túnel. Elas focam no risco de um ataque, calculam o impacto financeiro imediato e param por aí. Existe uma citação famosa, que hoje soa quase trágica, de um executivo da Sony, feita antes dos seus infames ataques. Ele disse: "É uma decisão de negócios válida acertar o risco de uma violação de segurança. Eu não investirei 10 milhões de dólares para evitar uma possível perda de 1 milhão de dólares. Essa lógica parece fazer sentido em uma planilha, mas ela se baseia em uma premissa fundamentalmente errada, a de que o dano de um cyberataque é um evento único, isolado e que pode ser medido apenas em dólares perdidos no primeiro dia." O artigo que vamos analisar hoje, Uma taxonomia dos danos cibernéticos, de Ioannis Agrafiotis e colegas, existe para destruir essa mentalidade. O objetivo do estudo é criar uma linguagem comum, um sistema de classificação ou taxonomia para todos os tipos de cyber harms, ou danos cibernéticos. A ideia é forçar as organizações a saírem daquela visão de túnel e enxergarem o quadro completo. O que realmente acontece quando uma empresa é hackeada? Quais são os danos? E o mais importante, como esses danos se conectam e se propagam ao longo do tempo? Para construir essa bíblia de danos, os pesquisadores não olharam apenas para a computação. Eles fizeram uma revisão profunda em outras áreas que estudam o dano há muito mais tempo: a criminologia, a economia, o direito e a psicologia. Eles combinaram esse conhecimento teórico com análise de dados do mundo real, artigos de notícias sobre hacks e bancos de dados de incidentes, como o VCDB e o Hackmageddon. Usando a técnica chamada análise de conteúdo, eles basicamente leram tudo isso e começaram a categorizar cada tipo de dano que encontravam. O resultado é a taxonomia mais completa que temos sobre o assunto, que eles validaram aplicando-a a 4 dos maiores casos da história: os ataques à Sony em 2011 e 2014, o ataque ao banco JP Morgan e o infame caso do Ashley Madison. E o que eles descobriram? Que todo o caos de um cyberataque pode ser organizado em 5 categorias principais de danos. Vamos passar por cada uma delas, porque para entender isso é a chave para entender todo o resto. Categoria 1. Dano físico ou digital. Essa é a categoria mais óbvia. É o dano direto ao ativo. Inclui coisas que esperamos, como um servidor danificado ou indisponível, dados roubados, vazados ou corrompidos. Mas essa categoria também inclui danos a pessoas, injúria corporal, dor e sim, perda de vida. Isso pode parecer exagero, mas pense em um ataque a um hospital que desliga equipamentos vitais. Ou como veremos no caso de Ashley Madison, o suicídio resultante de um vazamento de dados. Isso é um dano físico real. Categoria 2. Dano econômico. Esta é a categoria que o executivo da Sony estava pensando. É o impacto financeiro, mas mesmo aqui a visão dele era limitada. O dano econômico não é só a perda inicial, é a operação interrompida, como a PlayStation Network ficando fora do ar. É a redução de clientes e lucros. É a queda no preço das ações. São as multas regulatórias que vêm meses depois. São os custos de investigação, os custos de resposta de RP para gerenciar a crise e, claro, pagamentos de extorsão no caso de ransomware. Categoria 3. Dano psicológico. Agora entramos nas categorias que são quase sempre ignoradas. O dano psicológico. Um cyberataque não afeta só a empresa, ele afeta as pessoas ligadas a ela, clientes e funcionários. O artigo lista danos como confusão, desconforto, frustração. Pense no caso do vazamento da TalkTalk no Reino Unido.
onde clientes relataram preocupação e ansiedade, sentindo-se chateados e traídos pela empresa. Pense no caso da Sony em 2014, onde funcionários e suas famílias receberam ameaças diretas. Isso é um dano real, com custos reais. Categoria 4. Dano reputacional. Este dano é devastador e de longo prazo. É o dano à confiança e à imagem pública da organização. Não é apenas percepção pública danificada. É a relação danificada com clientes e fornecedores. É a incapacidade de recrutar os talentos desejados. Quem quer trabalhar para uma empresa que não consegue proteger seus funcionários? É o escrutínio constante da mídia. E, crucialmente, é a perda de pessoal-chave. Como veremos no caso do JP Morgan, o executivo de segurança foi demitido. Isso é um dano reputacional e operacional imenso. Agora vamos entender como incidentes de segurança evoluem de um evento único para uma cascata de impactos organizacionais e sociais. A categoria 5. Dano social e societal. Finalmente, a categoria mais ampla. O dano que transcende a empresa e afeta a sociedade. Isso inclui mudanças negativas na percepção pública sobre uma tecnologia inteira. Se os ataques a carros autônomos se tornarem comuns, o dano não é só à Tesla ou ao Google, é a confiança pública na própria tecnologia. O exemplo mais claro é a interrupção nas atividades da vida diária, como o blackout na Ucrânia causado por um cyberataque que deixou 700 mil casas sem luz. Isso é um dano à nação, não apenas a uma empresa. Certo, temos as 5 categorias, mas o artigo não para por aí. A descoberta mais importante não é a lista, mas como essas categorias interagem. O ponto principal do estudo é a propagação do dano. Os danos não acontecem todos de uma vez, em caixas separadas. Eles agem como dominós. Um dado inicial, geralmente físico ou digital, derruba o próximo, que derruba o próximo, criando uma reação em cadeia que se multiplica ao longo do tempo. A melhor forma de entender isso é olhando para os estudos de caso que os autores analisaram. Estudos de caso 1. Sony, 2011 e 2014. Vamos voltar para a Sony. Em 2011, o primeiro dominó caiu. Dano digital, com vazamento de 77 milhões de contas da PlayStation Network. O que se seguiu? Imediatamente, dano econômico. A PlayStation Network teve suas operações interrompidas, custando à empresa 171 milhões de dólares em custos de respostas, e suas ações caíram 12%. Aparentemente, a Sony não aprendeu a lição. Em 2014, um novo ataque. O primeiro dominó, dano digital. Vazamentos de 170 mil e-mails internos, dados médicos de funcionários e filmes inéditos. A propagação foi ainda mais devastadora. Dano psicológico. Funcionários e suas famílias receberam e-mails com ameaças precisando de aconselhamento. Dano reputacional. Os e-mails vazados expuseram práticas questionáveis da empresa e pessoal-chave pediu demissão. O dano foi muito além de um vazamento de dados. Estudo de caso 2, JP Morgan 2014. O caso do JP Morgan é interessante porque eles já investiam pesado em segurança, com um orçamento de 250 milhões de dólares por ano, mas mesmo assim o ataque aconteceu. Dano digital, informações vazadas de 76 milhões de famílias. A propagação, dano econômico. Eles tiveram que substituir grande parte da infraestrutura de TI e contratar mais de 1.000 funcionários para monitoramento. Dano psicológico. Clientes ficaram em estado de alerta, com medo de fraude. E dano reputacional. O executivo-chefe de segurança da informação, CISO, foi remanejado, ou seja, demitido, por não colaborar adequadamente com a investigação federal, mostrando um conflito interno que piorou a crise. Estudo de caso 3, Ashley Madison, 2015. Este é o caso mais trágico e o exemplo perfeito da teoria do artigo. O Ashley Madison era um site de casos extraconjugais. O modelo de negócios deles era baseado em sigilo. O dano digital foi vazamento de 33 milhões de contas. A propagação foi imediata e brutal. Primeiro, dano reputacional. O vazamento provou que a empresa mentia aos clientes, pois eles cobravam para apagar dados que nunca eram de fato apagados. Ações judiciais surgiram imediatamente. Segundo, dano econômico. Criminosos começaram a chantagear as pessoas da lista, exigindo Bitcoin para não expor seus casos extraconjugais. Terceiro, dano psicológico. Os vazamentos causaram vergonha, embaraço, divórcios e admissões pessoais dolorosas. E, finalmente, o último dominó, dano físico.
A polícia de Toronto relatou pelo menos 2 suicídios diretamente ligados ao estresse e à vergonha do vazamento. Perda de vida. Vemos um padrão claro aqui. Como os autores mostram, o único dano digital, como dados vazados, inicia a cadeia. Ele se propaga quase instantaneamente para danos psicológicos nos clientes e funcionários, medo, ansiedade, e danos econômicos na organização, custo de resposta. Com o tempo, esses danos alimentam os danos reputacionais, perda de confiança, mídia negativa, perda de clientes. E esses danos reputacionais, por sua vez, causam mais danos econômicos, queda nas vendas, multas e, no pior cenário, danos físicos. É um efeito dominó que se retroalimenta. Então, qual é a conclusão prática de tudo isso? Os autores argumentam que as organizações estão fundamentalmente míopes. Elas focam em parar o ataque em si, o que é conhecido como kill chain, mas elas não têm um plano para lidar com o que vem depois do ataque, a harm chain, a cadeia de danos. Focar apenas em parar a intrusão não é suficiente, porque, como os casos mostram, o maior dano não vem da intrusão, mas da sua propagação. O caso do Uber, que pagou secretamente aos hackers para evitar o vazamento, é um exemplo de uma empresa que entendeu, de forma eticamente questionável, que o dano reputacional da propagação seria pior do que o dano econômico da extorsão. Vamos voltar àquela citação do executivo da Sony. Eu não investirei 10 milhões para evitar uma possível perda de 1 milhão. O que este artigo prova é que ele estava catastroficamente errado na sua avaliação. Ele viu apenas um dominó, a perca de 1 milhão, dano econômico direto. Ele não calculou o custo dos dominós seguintes, os 171 milhões de dólares em operações interrompidas, a queda nas ações, a perda de funcionários chaves, a destruição da confiança do cliente, a humilhação pública dos seus funcionários e os anos necessários para reconstruir a reputação. O dano real não foi de 1 milhão. O dano propagado foi centenas de vezes maior. A taxonomia, portanto, é o primeiro passo. É um mapa que nos mostra o campo de batalha completo. O próximo passo, sugerido pelos autores, é usar esse mapa para construir um novo modelo de análise de risco. Um modelo que comece identificando os ativos mais importantes. Mapeie os danos diretos que eles podem sofrer, identifique todos os stakeholders, clientes, funcionários, sociedade e o mais importante, modele como os danos indiretos e propagados afetarão cada um deles. Só então a organização poderá tomar uma decisão informada sobre quanto realmente vale a pena investir em segurança. Este artigo muda fundamentalmente nossa forma de pensar sobre cibersegurança. Ele nos força a perguntar, não apenas como podemos ser atacados, mas sim quais são todas as formas diretas e indiretas que podemos ser feridos. Ele nos mostra que um dano cibernético é mais do que um problema técnico ou financeiro, é um problema humano, psicológico, reputacional e social. E até que as organizações entendam essa complexidade, elas continuarão subestimando o risco, economizando nos 10 milhões e perdendo muito mais no efeito dominó. O que vocês acharam? Qual desses danos vocês consideram o mais perigoso para a empresa hoje? Deixem suas opiniões nos comentários. Muito obrigado por ficarem comigo nessa análise profunda. Se você gostou, por favor, curta, se inscreva no canal e compartilhe. Ajuda imensamente o nosso projeto. Um abraço e até a próxima.